pode pegar ali com o Antônio, né? Antônio, aí você levanta a sua mão, que ele leva a apostila até você. Você que vai querer pegar a apostila, né? Você que ainda não adquiriu. Essa apostila, ela vai ajudar muito você, está bem explicado aquilo que a gente quer passar. E depois disso você vai ter a oportunidade na sua casa rever tudo que foi falado aqui. Então, você que quer adquirir, levanta a mão aí que o Antônio ele vai aí entregar para você. Nós vamos falar hoje a respeito da última palestra, né, dessa apostila, que é um nível básico de intercessão, nível 1. Então, se você quiser adquirir agora, para você acompanhar logo, você levante sua mão, pegue, agora, posteriormente, faça o acerto com o irmão Antônio, não é isso? Inclusive, tem algumas pessoas que não fizeram ainda, então, ao final, você deverá fazê-lo. Amém. Nós vamos falar hoje, pela manhã, sobre gemidos na intercessão, tá bem? Esse é um nível de entendimento que, para muitas pessoas, há uma dificuldade de captar, porque a gente só sabe até onde vai um caminho, né? Eu estava falando isso, a gente estava conversando com os pastores, até o lugar onde a gente já chegou. A gente não sabe o que está além do que aonde a gente já foi, amém? Então, se você só foi até Minas, eu não posso dizer, olha, depois de Minas tem uma rua assim, porque você nunca foi até lá. Então, no mundo espiritual também tem isso, tem lugares que você nunca foi, tem coisas que você nunca viveu, mas isso não quer dizer que não seja verdade, amém? E existem muitas verdades na Bíblia que nós cremos, isso é uma verdade de Deus, mas ainda não conseguimos vivenciar. Por que isso? Porque nós estamos crescendo, amém? E a Bíblia diz que nós crescemos de glória em glória. E esse crescimento vai nos dando condições de viver aquilo que Deus tem para nós. Então tem muita coisa que você sabe que está na palavra, mas que você ainda não consegue viver. E muitas vezes até as pessoas ficam frustradas consigo mesmo, dizendo, e por que eu não consigo viver isso? Você está crescendo. E quando a gente vai crescendo, a gente vai deixando para trás as coisas de menino, a gente vai deixando para trás os costumes de criança. Por quê? Porque na vida física é assim. Quando você era pequeno, né, brincava de carrinho. Né? Os homens, as meninas brincavam de boneca. Tem menina que ainda brinca de boneca hoje, depois de grande, né? E seria estranho, né, eu chegar aqui dentro da igreja puxando um carrinho, né? Todo mundo ia falar, esse pastor é louco. Mas por quê? Porque isso foi algo que fez parte da minha infância. E à medida que você vai crescendo espiritualmente, os valores vão mudando para você. Tem coisas e tem renúncias que você não vai conseguir fazer agora, porque você não tem maturidade suficiente para fazer. Então, à medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai adquirindo conhecimento, e tudo é movido por revelação. Nós nos movemos por revelação, é bem? Quando a revelação chega, a gente não consegue fazer mais. Muitas vezes as pessoas tentam implantar nas pessoas um caráter, uma maturidade que ela conseguiu alcançar com 10, 15 anos. Ela quer que muitas vezes o discípulo, a pessoa que está chegando agora, consiga viver naquele mesmo nível. E isso não é possível. Por quê? Porque nós somos chamados para crescer em Cristo. E nós estamos crescendo. Então, existem muitas coisas dentro da palavra, existem muitos níveis que nós ainda não alcançamos. Mas isso não quer dizer que nós não vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá, porque nós estamos crescendo de glória em glória. O apóstolo Paulo, ele diz, uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. O que é o alvo que ele fala? Jesus. Quando ele fala o alvo Jesus, ele não está falando a pessoa de Jesus, porque nós sabemos que a pessoa de Jesus já morava dentro dele. Ele estava falando da estrutura espiritual ou maturidade espiritual que Jesus tinha, amém? E o nosso alvo é isso, ser filhos tão perfeitos como foi o Senhor Jesus, porque foi para isso que nós fomos chamados, para crescer de glória em glória na presença de Deus. Então existe aqui dentro dessa lição um conceito a respeito de gemidos, que é muito além do que a gente pode conseguir captar com a mente humana. Por isso nós temos a mente de Cristo, amém? Por quê? Porque as coisas que os olhos não ouviram, que os ouvidos não ouviram, que não penetrou no coração do homem, é a que Deus tem preparado para você. Mas você não vai conseguir entender com o seu intelecto, com o seu raciocínio,
Por isso Deus te deu a mente de Cristo, uma mente espiritual. Dentro de você, além da mente que você tem, existe uma mente espiritual que te faz compreender a linguagem do Espírito, a revelação do Espírito. E é essa mente espiritual que nos leva a tomar atitudes de encontro ao Senhor e cada dia mais querer agradá-lo. Então, não se entende a palavra com a mente humana, porque a fé é uma loucura para aquele que é natural, aquele que vive segundo os preceitos da carne. Então nós entendemos tudo pelo Espírito, amém? Então, coloca a mão sobre sua cabeça aí, diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da mente de Cristo, e que ela esteja funcionando ativamente, para que eu possa compreender as verdades da Tua Palavra, e para que haja revelação, em nome de Jesus, amém? Quando você for ler a Bíblia, ore assim, você vai ver que você vai começar a ver a Bíblia com outros olhos, amém? Abra a sua Bíblia, né, você que está com a apostila, página 21, Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 26, você que está com a apostila, página 21, esse versículo é uma revelação do coração de Deus para esses dias e para os dias que a igreja está vivendo. Romanos capítulo 8, 19 ao 26, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não por vontade própria, né? Mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Quando a glória de Deus manifesta-se em sua vida, a criação reage, porque orar como convém, em palavras humanas. A oração em gemidos, oração sem palavras, oração em suspiros, mas o que é esse gemido? Nesse versículo aparecem aí 3 gemidos que são destacados, que nós colocamos lá embaixo, né? Bem nesses pontinhos pretos aí, fala os gemidos da criação e da natureza, os gemidos do homem nascido de novo, que tem as primícias do Espírito, e os gemidos do Espírito Santo. E isso nos leva a entender o seguinte, que algo está sendo gerado, e algo está sendo gerado de forma tão forte, que isso faz com que a própria natureza venha gemer. Nesses últimos dias que nós temos vivido, a terra tem profetizado, pastor, isso mesmo, o que nós temos visto acontecer, tsunami, terremotos, é a terra reagindo a uma palavra que foi liberada pelo Senhor há muito tempo atrás, e o que nós estamos vendo hoje, não é uma consequência do século, é uma consequência de uma palavra liberada pelo Senhor Jesus, amém? E a terra está provando que aquilo que saiu da boca do Senhor é verdade, e nós temos visto acontecer nesses dias os sinais proféticos, e Jesus, através da palavra, a palavra de Deus, ela sempre sinaliza o que Deus está por fazer. Em nenhuma época o homem é pego de surpresa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, às vezes nós ficamos assombrados com o que estamos vendo acontecendo no planeta Terra, e a gente fica, às vezes, assustado com tanta coisa acontecendo, mas não vai acontecer nada sem antes Deus revelar o segredo aos seus servos, os profetas, amém? E muitas vezes a gente não entende a linguagem do Espírito, que é justamente isso que o Senhor quer que nós entendamos. Nós entendemos, amém? A oração com gemidos, ela não é basicamente a oração em línguas, como nós conhecemos. Ela vai mais além.
Muitas vezes você vai se colocar diante de Deus, falando em línguas, orando, e você vai entrar num nível tão profundo que você não vai conseguir mais falar uma palavra. E as suas lágrimas, aquilo que vai estar dentro de você, vão ser expressados por meio de gemidos, por meio de um nível de intercessão que vai fazer com que a unção que está no coração de Deus, o desejo do coração de Deus vai começar a se apropriar do seu coração. E você vai começar a sentir algo que não é humano, que não pode ser explicado com palavras. Por quê? Porque é uma ação do Espírito dentro de você. Tudo que Deus quer fazer, tudo que Deus quer gerar, Ele vai usar a igreja. Deus não vai fazer nada aqui na terra, nem trazer nada, se Ele não fizer por meio da igreja. Por isso a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Por isso a igreja é a extensão de tudo aquilo que Jesus começou. E você que tem ouvidos para ouvir, você que consegue entender que existe no coração de Deus um desejo de trazer muitas coisas à terra, você precisa estar disponível para ouvi-lo, para estar diante da presença dEle, para que através da sua intercessão, Deus possa fazer nascer aqui na terra aquilo que já está no coração dEle. Quando Ana vai até o templo, ela tem um desejo de ter um filho, e no início esse é um desejo humano, porque ela era afrontada todos os dias por Penina. Mas esse desejo, à medida que ela vai se aproximando de Deus, se transforma num desejo espiritual. E ela não mais pede um filho para si, ela pede um filho para Deus, para estar na casa de Deus e para servir ao Senhor. E a Bíblia diz que mesmo ela pedindo um filho, que era para ser usado pelo Senhor, ela não foi respondida de imediato. Porque tem coisas que Deus não faz em um dia de oração. Tem coisas que Deus não faz em 2 dias de oração. Tem coisas que levam tempo para ser gerado. Porque a profundidade daquilo que virá é muito maior do que a gente consiga entender. E ela passa dias. E a Bíblia relata que ela não falava, ela gemia na presença de Deus. De tal forma que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. E Ana não estava só gerando uma criança. Ana estava gerando a restauração do ministério profético em Israel. Tem coisas que Deus vai colocar em sua vida, desejos, que você vai começar a pensar que são seus. Sentimentos que você vai começar a pensar que são seus. Mas à medida que você começar a interceder, o Senhor vai elevar o teu nível de intercessão de uma forma tão alta, que você vai gerar coisas dentro da igreja, que você vai gerar coisas dentro da cidade, você vai gerar coisas dentro do corpo de Cristo. E Deus precisava de alguém para que ouvisse isso. E você foi escolhido para isso. Amém? Você é aqui, dentro da igreja, o útero de Deus. É através de você que Deus vai fazer nascer muitas coisas. Você que é apaixonado por estar na presença dEle. E a oração com gemidos é isso. Deus nos leva a um nível onde a mente humana não consegue explicar. É diferente da oração em línguas, é uma oração às vezes sem palavras, são gemidos que não podem ser expressos por palavras. Os gemidos acontecem muitas vezes em quartos fechados, no choro, na angústia, na solidão, nos seus momentos a sós com Deus. Deus faz isso nascer. Estava vendo um encontro de jovens da Jocum, e eles começaram a orar e a interceder. E cada jovem pegou a bandeira de um país. E tinha um jovem que tinha uma paixão pelos árabes. E ele pegou a bandeira do Irã. E ele começou a interceder. Mas todos intercediam, mas ele entrou num nível de gemidos, de dores de parto. E ele começou a gritar na sala de intercessão, e as pessoas nunca tinham visto aquilo. E elas ficavam assombradas com aquilo, né? Porque quando é uma mulher que intercede, eu estava falando antes com a Lucia, as mulheres sempre foram mais abertas para a intercessão. Por quê? Porque elas foram feitas para gerar, amém? As mulheres foram criadas para gerar. As mulheres sabem o que é ser mãe. Mas os homens ainda têm aqui um bloqueio no que diz respeito à intercessão. Mas Paulo era um homem tão elevado em intercessão que ele diz para os Gálatas: eu tenho sentido o quê? Dores, até que Cristo seja gerado em vocês.
Então, na intercessão, a dor de parto não é um privilégio das mulheres. É um nível que alcança todo aquele que persevera em intercessão. E esse jovem, ele começou a interceder pelo Irã. E ele gritava, segurava ali aquela bandeira na mão e gritava. E as pessoas ficaram assim, começaram a parar de interceder e olhar para ele. E depois daquela intercessão, passou 3 meses, ele foi enviado para o Irã, pela Jocum. E começou a acontecer algo sobrenatural. No primeiro culto público que ele fez, se converteu mais de 100 pessoas, num país muçulmano. E como ele ainda estava aprendendo a falar o árabe, né, ele falou, acho que eu falei errado, acho que eles não entenderam o recado, né? Ele falou, quem quer aceitar Jesus, e veio mais de 100 árabes na frente. Ele falou, acho que eu... Aí ele falou, vou repetir, né? Veio mais de 300 depois que ele repetiu. Por quê? No mundo espiritual, aquela conquista, aqueles filhos já haviam sido gerados. Você que tem a sua célula, ela vai depender do seu nível de intercessão. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais as pessoas irão ser atraídas para estar lá com você. Por quê? Porque você gera. Você vai na célula só colher aquilo que você já plantou. Você que é um líder, você tem que entender que as coisas de Deus só se movem de forma espiritual. Não adianta tentar colocar o intelecto, não adianta tentar colocar estratégias se não forem movidas pelo Espírito. Tem que haver a unção, porque é a unção que faz a diferença. E a unção só vem quando nós estamos na presença de Deus em oração. Amém? Nós já falamos o exemplo de Ana, né? E no grego, 2 palavras são empregadas para definir gemidos, né? Sternagmos para gemidos e alaletos para inexprimíveis. O clamor do Espírito Santo é por demais mais profundo para as palavras humanas. Assim ele se torna gemido dentro do nosso coração e manifesta um desejo de intercessão tão infinito que é impossível ser totalmente expresso. Essas são as palavras desse homem de Deus, Wesley Duell. Ouvindo Deus seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. São referências bíblicas. Porque em vez de pão, vem gemidos, isso Jó falando, né? E os meus lamentos se derramam como água. Estou cansado de tanto gemer, todas as dores fazem nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, Salmo de Davi. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Amém? Então os gemidos, ela tem essa capacidade de tocar o coração de Deus e de despertar a ação do Espírito para que se concretize aquilo que Deus quer realizar na terra. E aqui tem algumas referências, né? Nós vamos falar um pouco de gemidos da natureza, os gemidos da criação. Passe para a página 22. O versículo diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias. Amém? Quando Adão peca, lá no Éden, o Senhor vira para ele e diz, olha, por causa de ti, Adão. Por causa de quem? A terra se torna amaldiçoada. Existem pecados que são cometidos sobre a terra, que mancham a terra, que deixam na terra uma marca terrível, e fazem com que a terra vomite os seus moradores. Uma das consequências do pecado, de alguns pecados, é a terra vomitar os seus moradores. Israel viveu isso em todo o seu tempo de existência. Todas as vezes que eles estavam de bem com Deus, eles estavam lá em Israel. Mas quando eles pecavam, o Senhor os expulsava da terra, mesmo sendo um povo escolhido. Amém? Foi assim quando foram para a Babilônia, foi assim quando viveram os seus cativeiros e as suas derrotas. Porque existem pecados que contaminam a terra. Um desses pecados é
o pecado que mais afronta o coração de Deus: a idolatria. Todos os outros pecados que cometemos, nós cometemos contra nós e contra as pessoas. A idolatria é o único pecado que ofende diretamente a Deus. Por quê? Quando você está idolatrando, o que quer que seja, você está removendo o lugar de Deus no seu coração. Então a idolatria é o único pecado, por isso Deus abomina a idolatria. Por isso a maldição para a idolatria alcança até a 4ª geração. Por isso a idolatria gera tanto pecado. E gera mais pecado. Por quê? Porque a idolatria é o princípio de todos os pecados. E um dos pecados que contamina a terra, que contamina o lugar onde as pessoas vivem, é a idolatria. Quantos lugares no Brasil, por exemplo, no Nordeste do Brasil, que tem lençóis de água por baixo da terra, mas o povo vive numa seca terrível. Por quê? Porque são as regiões mais idólatras do Brasil. E a terra não produz o que deveria produzir e não gera o que deveria gerar. Por quê? Porque a terra reage às nossas ações espirituais, amém? Quando o povo de Deus começa a se mover de encontro a Deus, até a terra é curada. O Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e... Isso quer dizer que a terra está enferma e ela precisa ser curada, amém? Se existe alguma enfermidade no solo de Conquista, o Senhor já está começando a sarar. Ele já está começando a sarar. E existem lugares que são contaminados. Quando Deus manda Josué tomar Jericó, que Josué vai de encontro a Jericó, ele tem um confronto com o anjo. O anjo do Senhor aparece para ele como valente de Deus, né? Pega a espada, o anjo também estava com a espada, e ele diz: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo responde para ele assim: não. Ou seja, eu não sou nem do seu e nem sou dos seus inimigos. Eu não tomo partido. Eu estou aqui porque eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor e eu luto as causas de Deus. E eu vim aqui porque o Senhor vos tirou da terra do Egito e tal, tal. Deus não estava dando a terra de Jericó, aquela cidade, para Israel, porque Israel era só o povo amado de Deus. O Senhor estava indignado com os moradores daquela terra. O Senhor os estava vomitando, mas alguém teria que conquistar a terra, e Deus escolheu o povo de Israel. E qual era o pecado que era mais cometido em Jericó? A idolatria. Estava comentando ontem com o pastor Joás, que existia em Jericó uma deusa cananeia, né? Na terra de Canaã também existia isso. Em Jericó eles adoravam esses mesmos deuses, eles tinham uma aliança. E quando Deus manda conquistar Canaã, porque Deus também já tinha vomitado os moradores, e eles iam ser conquistados pela guerra, existia em Canaã uma deusa que se chamava Ashirá. Essa mulher, né, essa deusa tinha uma figura de mulher, e ela ficava sentada como aquelas deusas hindus, não sei se você já viu, só que com um detalhe: ela ficava despida, nua, com os seus órgãos sexuais expostos. E naquela estátua de Ashirá existia uma coisa que muita gente usa hoje e não sabe onde surgiu: pence. Vários pences. Ela tinha pence na sobrancelha, nos seios, no umbigo e em outras partes. E o sacrifício que era oferecido a Ashirá não era bois, carneiros, era sexo. E os filhos de Canaã chegavam diante daquela deusa e faziam orgias, homem com homem, mulher com mulher, e ali eram gerados os filhos de Canaã. Por isso, quando Deus fala, vai matar da criança de peito até o mais velho, ele tinha um motivo para isso. Porque a maioria daqueles filhos tinham sido gerados aos pés daquela deusa. E Deus dá um comando: não poupe ninguém. E Israel não obedece. E acaba sofrendo as consequências. Por quê? Aquela deusa, ela tinha o poder de influenciar e trazer aquilo que Deus abominava. Se tem uma coisa que Deus abomina, queridos, são gerações que não são legítimas. Quando um casamento é destruído, não é só uma aliança que é quebrada, é uma geração que é desfeita.
Por isso Deus abomina o divórcio. Quando Deus escolhe Abraão, Deus fala que através da geração dele, Deus iria conquistar. Amém? Você que é casado, não é a conquista está só começando em você. Deus vai continuar nas suas gerações. Quando Deus vai de encontro a Jacó, não é porque Jacó era bonzinho, é porque Deus tinha uma aliança com o avô dele. E Deus chega e fala: eu sou o Deus de teu pai Abraão, de Isaac, e eu vim aqui porque eu tenho uma aliança. A sua aliança com o Senhor atinge até os seus netos que vão nascer ainda, atinge até os seus filhos que vão nascer. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de alianças eternas. E o Senhor manda matar todos, destruir todos. Por quê? Porque a terra estava contaminada. E aí, como consequência, a terra não produz o que deveria produzir. A terra não dá o que teria que dar. E Deus arranca o povo. E hoje, nos dias em que vivemos, eu pergunto: ainda existe idolatria? Ainda existe. E muitas cidades estão travadas financeiramente, estão sendo violentas, tomadas pela violência como consequência da idolatria. O apóstolo Davi, com certeza, quando ele esteve aqui, ele falou sobre guerra de altares. Falou sobre isso? Guerra de altares? Sim ou não? Não? É o termo que tem sido usado nesses últimos dias na batalha espiritual. Por quê? O diabo nunca levantou tanta adoração como tem levantado nesses últimos dias. A adoração profana tem tomado conta de muitas cidades. Por isso Deus está gerando no povo dele um sentimento maior de adorá-lo. Porque a adoração libera poder. Amém? Tanto a profana como a santa. A adoração santa libera poder, a adoração profana libera poder. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3. Todo sacrifício libera poder, amém? E o inimigo sabe disso. Aqui fala de uma peleja que Israel estava travando com os moabitas. E numa peleja, quando se vai numa guerra, você vai com a intenção de matar. Não é assim, numa guerra física? Você não vai poupar ninguém. E o alvo da guerra é principalmente os cabeças, os reis e os príncipes, sim ou não? Você não vai poupar os líderes. Saul fez isso, foi amaldiçoado. Israel está numa guerra contra os moabitas. Quando Israel está nos muros da cidade, para entrar e acabar com tudo, o rei pega o primogênito dele e sacrifica sobre o muro. A Bíblia diz que aquilo gerou indignação em Israel e eles não invadiram a cidade. Mas vamos ser inteligentes. Por que gerou indignação se eles já iam matar mesmo? Então, olhando com a visão espiritual, aquele sacrifício liberou um poder no mundo espiritual que o influenciou e paralisou a conquista daquela cidade. Onde está isso, pastor? 2 Reis 3:27. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Por que os satanistas oferecem tanto sacrifício de sangue? Porque um dos sacrifícios que mais libera poder das trevas é sangue. E o sangue mancha a terra. Quando Caim mata Abel, o Senhor fala: o sangue do teu irmão está fazendo o quê? Está o quê? Clã desde a terra. Clamando aonde? Desde a terra. Então o sangue libera poder. Por isso o diabo teme tanto o sangue de Jesus. Porque ele sabe que todas as vezes que o sangue de Jesus é anunciado, Deus libera poder sobre a sua vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus simboliza um sacrifício eterno. Ele foi morto, sacrificado para que tivéssemos vitória. E esse sacrifício tem poder até hoje. Amém? E aí o que acontece? Ele mata o filho. Ele contamina, né? Ele gera no mundo espiritual o sacrifício.
Então a igreja está sendo chamada não só para conquistar as cidades, mas para sarar a terra. Amém? Nós temos algum exemplo, você que já assistiu o DVD Transformação, você viu cidades como Almolonga, onde os legumes têm crescimento e proporções bíblicas. Uma cenoura é mais grossa que o braço de um homem. O pessoal consegue colher 100 por 1 em Almolonga. Cientistas americanos pegaram, levaram as sementes para os Estados Unidos, plantaram para ver o que é que dava, não deu. Nasceu aqueles legumes velho, michuruco, né? Por quê? Não é o legume, é a terra. E aqui nesse lugar, em Conquista, o Senhor vai trazer os tesouros escondidos da terra. Aquilo que estava escondido na terra, pedras preciosas, minérios valorosos que estão aqui debaixo desse solo, o Senhor vai manifestar, porque esse lugar está sendo sarado, esse lugar está sendo curado, e nós veremos isso acontecer. Diga, eu viverei e verei isso acontecer. Dê um aplauso a Ele nessa manhã, em nome de Jesus. Nós veremos. Por quê? Porque a terra está sendo sarada. O Senhor está encontrando corações de pessoas que estão ouvindo os gemidos da natureza. A natureza geme até agora e suporta dores de parto, até que se manifeste os filhos de Deus. E os filhos de Deus estão se manifestando. Não é por acaso que você está aqui nessa manhã. Você está aqui como filho de Deus para dizer, eu me manifestarei, e a glória do Senhor virá, e irá curar, e irá sarar, e irá redimir a terra. Por quê? Porque o Senhor é poderoso para fazer. Esse ato profético que vocês vão fazer, irmãos, de remissão da terra, vai cancelar todas as maldições que foram liberadas pelos falsos deuses nessa cidade. Esse ato profético que vocês vão fazer de remissão da terra vai quebrar o poder do falso Cristo, vai quebrar o poder da falsa senhora, porque quando você redime a terra, é começado um novo tempo, e esse novo tempo vai começar com adoração santa, porque o povo de Deus vai abraçar essa cidade, e o nome do Senhor se levantará aqui, e nós veremos milagres sobrenaturais acontecendo, porque o Senhor tem prazer em escutar a oração do seu povo. O Senhor tem prazer em nos ouvir. O Senhor tem prazer em nos escutar. Dê um aplauso forte ao Senhor, porque Ele merece. O que está acontecendo, o que vai acontecer, não é algo humano, é algo que está no coração de Deus. Eu posso ver com olhos espirituais Deus sorrindo e zombando dos seus inimigos, porque o povo de Deus entendeu o que é que Ele quer, e por isso a resposta está chegando, porque Ele irá responder-nos. Amém? Então Deus está chamando, Deus está convocando pessoas que queiram ouvir os gemidos da criação. A terra clama por ser redimida, e isso acontece quando os filhos de Deus se manifestam. Amém? A natureza e a criação foram sujeitos à vaidade pelo pecado do homem, porque o homem abdicou dos seus direitos, da sua autoridade de ser, juntamente com o Senhor, o governador da terra. O Senhor nos chamou para governar, para dominar. Perdemos isso em Adão, mas recebemos isso de volta em Jesus. Essa autoridade está sobre as nossas vidas. Maldita é a terra por tua causa, Adão, o Senhor diz. Há uma angústia na criação, na natureza, uma agonia para voltar ao seu estado normal de relacionamento harmonioso com o Criador. Escute bem, entenda algo. O que liga a terra a Deus somos nós. Amém? Nós somos o elo de ligação entre Deus e esse mundo. Quando Deus criou essa terra, Deus não criou para que ela existisse e tivesse vida própria. A vida da terra iria depender do relacionamento de Adão com Deus. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações espirituais, elas geram na terra reações. Os pastores da cidade de Jaguaquara começaram a orar juntos. No mês seguinte começou a aparecer minérios na cidade. A terra manifestando os tesouros escondidos. Às vezes a gente pensa, não tem mais ouro nessa cidade, não tem mais ouro nessa terra, ainda tem muita riqueza que foi reservada para esse tempo, e para que os filhos de Deus que estão vivendo esse tempo possam ser abençoados pelo Senhor. Ainda tem muita coisa, e eu quero dizer para você, Deus não vai entregar na mão do ímpio, o Senhor vai entregar na mão do seu povo, porque Deus não nos chamou para conquistar e dar os tesouros que Ele tem para os seus filhos, para o ímpio. Ele vai dar para a igreja, Ele vai dar para você, e nós precisamos ter essa certeza no nosso coração.
não é algo que estamos fazendo por fazer, não é uma brincadeira, nós não estamos brincando de guerra. Nós acreditamos realmente que o Senhor nos chamou, é por isso que estamos aqui, é por isso que nos consagramos, é por isso que renunciamos ao pecado, porque nós sabemos que quando Deus fala, Ele fala sério. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz, mas espera de nós uma resposta. Diga: eu respondo ao Senhor, ao teu chamado. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. E essa certeza tem que estar em nossos corações, queridos, de que Deus irá mudar a cara do Brasil. O Brasil não será conhecido mais como país de carnaval, como país de futebol. A nossa identidade, o nosso cartão postal será adoração. O Brasil será chamado celeiro de adoradores. Nós iremos exportar o estilo de adoração que Deus quer. Por quê? Porque Deus escolheu o Brasil com essa identidade profética. Todos os profetas, os apóstolos que têm vindo ao Brasil, eles falam: ninguém adora como os brasileiros. Por que isso? Porque Deus escolheu essa nação, Brasil, para mostrar a sua glória através de nós. E se você é um brasileiro, se expresse na presença de Deus, glorifique a Ele, porque você está incluído em um plano divino, você está incluído em um projeto celestial de realizar aquilo que Deus quer fazer. O que Deus tem desatado sobre a igreja não é para satisfazer as nossas emoções, é porque Ele quer gerar em nossos corações um espírito de guerra. E isso só acontece quando nós conhecemos o Senhor, porque nós somos medrosos, nós somos covardes. Mas quando a gente começa a chegar perto de Deus, a glória dele começa a dar uma ousadia, começa a criar em nós uma coisa assim. E a gente fala assim: eu não sabia que eu podia fazer isso. Em Deus você pode fazer coisas imagináveis da sua mente humana. O Salmo diz: no Senhor nós fazemos proezas. Davi falou: o Senhor tece os meus braços, de sorte que eu despedaço o arco. Com meu Deus eu salto muralhas. Existem coisas que você pode fazer quando você está em Deus, que a sua mente humana jamais vai entender. E Deus sabe disso. Por isso Ele traz até nós um ambiente de adoração. Porque quando estamos adorando, eu não sei você, mas eu me sinto poderoso. Quando eu olho para os demônios, quando eu estou em adoração, eles é que são os pequenos, os gigantes somos nós, amém? E o Senhor diz: é como o pão nos vossos dentes, a gente esmaga. Amém? E Deus está buscando esse povo, um povo que escute os gemidos da natureza, né? E a Bíblia diz assim: exemplo de corrupção, né? Aqui a gente tem algumas referências: a violência, né? O derramamento de sangue inocente, a contaminação por meio dos pecados sexuais, homossexualismo, lesbianismo. Deus está quebrando isso em nome de Jesus. O Senhor está frustrando, por quê? Porque o Senhor quer um tempo novo, a alegria da criação. O que aconteceu quando Jesus nasceu? Houve sinais nos céus, amém? A terra se manifestou, estamos alegres porque nasceu o Rei dos Reis. Quando Jesus morreu, a terra também sentiu. Sim ou não? A terra chorou. A prova foi o que aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, a terra também sentiu. Então existem manifestações que afetam o lugar onde estamos. Amém? A criação espera pela sua redenção. Toda a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Que os filhos de Deus sejam conhecidos, sejam revelados, que eles venham manifestar o fato de serem filhos. Eu não sei se você observou a repetição da palavra filhos. Existem algumas classes de pessoas dentro da igreja. Existem os seguidores, são aqueles que vão para a igreja só porque querem a bênção. É como o povo que queria o pão, né? São só seguidores. Só seguidores. Existe o servo, que é aquele que só faz as coisas porque é servo. Eu vou para o culto hoje, porque se eu não for, o pastor vai ver que eu não fui. Ainda tem em si natureza de servo. Tem o discípulo, que é aquele que faz com amor, por obediência. Tem o irmão, né? Que é aquele que começa a entender a aproximação de Jesus no sentido de família. Tem os amigos de Jesus, mas tem os filhos.
O filho supera tudo isso. Por quê? O filho entende que ele é filho. Quando você chega na casa de papai, como é que você se comporta? Já casou, né, o filho, mas chega na casa do pai, abre ela. Meu pai, ele me pega no colo até hoje. Pastor, verdade. Esse dia ele foi me pegar, né, agora eu estou meio pesado, engordei 14 quilos na Bahia, terra abençoada, hein? Isso é um sinal profético. E aí ele foi me pegar, não aguentou, falei, calma que você está ficando velho. Não, mas eu aguento ainda. Por quê? Relacionamento. Não é verdade? Beijo ele todas as vezes que eu vou em casa. Porque eu sou filho. Então Jesus não quer ter um relacionamento com você, nem de seguidor, nem de servo, nem só de discípulo, nem só de amigo, nem só de irmão. Ele quer ter um relacionamento de pai e filho. Jesus é seu papai. Amém? Ele quer ter esse relacionamento com você. Muitas pessoas não conseguem assumir essa característica espiritual porque elas tiveram um pai físico, né? Um pai que não foi o pai que ela sonhou, nunca abraçou, nunca beijou, mas se você quiser, Jesus te abraça, te beija todos os dias. Ele nunca diz não para você, pelo contrário, ele tem prazer em você. Então, nós somos filhos de Jesus, filhos do Senhor, e essa qualidade de filhos, quando nós manifestamos ela, a terra sente, amém? A criação espera que os filhos de Deus façam algo, tomem posição em relação à situação pecaminosa e corrupta que foi sujeita. E disse Deus, que fizeste, né? A voz do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu, que a gente falou de Abel. A terra abriu o quê? Para receber o sangue de Abel. E esse sangue clamou. Por que quando Jesus morreu, ele não derramou sangue só na cruz? Lá no Getsêmani, quando ele está intercedendo, o suor dele já começa a se converter e caíam no chão. A Bíblia deixa bem clara que caíam na terra. Ali Deus estava curando a terra, amém? Jesus estava começando a redimir. Mas tudo que Jesus começou, termina em nós, amém? Ele não fez tudo, ele começou apenas. O que significa o sangue de Abel clama? Existe uma angústia no meio dos homens pagãos, né? Um anseio de se reconciliar com Deus. Todas essas religiões que existem, todo esse paganismo que existe, essa busca de encontrar um ser acima do ser humano, é uma necessidade que o homem tem de se encontrar com Deus. Uma agonia para voltar a assumir a posição que Deus havia dado aos homens. Aqui nós falamos de remissão da terra, que é o que vai acontecer aqui através do apóstolo Hudson, que é um homem que Deus tem levantado nessa nação com esse ministério. Aí tem alguns exemplos de reconciliações de nações que foram realizadas pela equipe profética, né? A reconciliação no Brasil, Paraguai e Brasil em 96, Gana, África em 1997, a cruzada de reconciliação, caminhada de reconciliação, né? Como a criação espera, suportando angústia e dores de parto. Amém? A remissão da terra é o tema da rede de guerra espiritual, no qual um projeto que o apóstolo Lúcio trabalha. Somente nós, crentes, lavados no sangue do Cordeiro, que experimentamos o perdão de Deus, que somos a igreja, é que podemos fazer isso, remir a terra, amém? Ninguém tem essa autoridade, Deus não deu para ninguém, Deus deu para você que é filho. Diga para o seu irmão, Deus deu para você que é filho. E é isso que nós vamos fazer, amém? Outubro está chegando, eu quero que você comece a sonhar com o que Deus está realizando no mundo espiritual. Quero que Deus comece a te dar visões do que vai acontecer depois de outubro. Que Deus comece a te dar sonhos, a partir de hoje o profético está liberado sobre a sua vida. Você começar a ter revelações do que Deus vai fazer nessa cidade. O Senhor vai mudar, o Senhor vai virar essa cidade de cabeça para baixo. Tudo que é ruim vai cair e nós vamos pisar. Amém? E vai se estabelecer o governo justo, vai estabelecer o princípio do reino, e que venha o reino de Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, Jesus Yeshua HaMashiach. Ele é o Rei da Glória. Dê um aplauso a Ele. Salve a entrada do Rei, porque Ele está entrando pelos portais espirituais dessa cidade para dizer: vitória da conquista é minha e eu sou o Senhor. O Messias virá morar aqui, porque nós iremos construir um tabernáculo para que Ele permaneça,
para que ele permaneça aqui. Aqui será a morada de Yeshua, aqui será a morada do Messias. Nós viveremos, veremos e nos alegraremos nele. Oh, Shekaraba Shore Kandará, Shekatara Shore Komaná. Nós veremos isso, nós veremos. Os seus filhos verão, eu viverei e verei. Os meus olhos irão contemplar isso. Assim como Ana e Simeão esperaram o nascimento do Messias, nós estamos debaixo de uma promessa e nós não iremos morrer sem que isso se cumpra. Nós não iremos descer à sepultura sem que nós vejamos isso acontecer, porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Ele é poderoso para fazer. Oh, Shekarabara Shore Kandará. Ele está fazendo, Ele está realizando, Ele está começando a mudar, amém? Ele está começando a transformar, e nós viveremos e veremos isso, aleluia. A criação espera com dores de parto, porque algo está para nascer. Eu posso sentir isso no meu espírito. Eu tenho uma convicção tão grande, que Satanás não pode roubar, que Deus coloca essa convicção no seu coração. Temos o exemplo da Guatemala, Triângulo das Bermudas, o México. O principado do vulcão Ana Mendes fez o destronamento desse principado. Um vulcão que sempre entrava em erupção no México. Vez por outra se ouvia o México aparecer na televisão dizendo: o vulcão tal se manifestou. Existia um principado que ativava a força daquele vulcão. E Deus deu um comando para essa mulher de Deus, a apóstola Ana Mendes, falou: vai lá e destrona esse principado. Ela foi com o apóstolo Rony Chaves, e eles subiram lá a 100 metros para chegar no vulcão. Deus deu um comando para o Rony: não deixa a Ana subir. Ela ficou indignada, porque ela havia treinado a vida inteira para subir ali, e ela não subiu, obediente. Todo profeta é obediente, amém? Se não é obediente, não é profeta de Deus, é de Baal. E ela voltou, mas ela voltou indignada, porque ela tinha treinado, jejuado, para estar ali. Quando ela estava chorando diante de Deus: por que eu não subi, Senhor? O Senhor falou: quando você obedeceu, o poder das trevas foi quebrado. Porque o principado tinha uma característica feminina, e as mulheres tinham o costume de mandar lá no México. Quando ela obedeceu, veja só, ela não precisou subir lá. A atitude de obediência dela quebrou o poder das trevas. Depois disso, nunca mais você ouviu falar de vulcão. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Amém? O papel da igreja nesses dias proféticos quanto aos gemidos da natureza. O gemido da natureza também é um gemido do Espírito. O papel da igreja diante dos gemidos da natureza. O eixo da morte, aqui é um exemplo de um lugar onde aconteciam acidentes diretos. Lugares que são assim, marcados por homicídios, por suicídios, precisam ser redimidos, amém? A entrada de Sobradinho, Jaboticabal, BR-116, lugares onde aconteciam acidentes terríveis, e Deus começou a dar comando aos profetas dele para ir lá, redimir, recolher o sangue, fazer um ato profético, para que o sangue não clamasse por mais sangue, porque existe um espírito chamado Leviatã, que é um dos espíritos que atuam diretamente no Brasil, e esse espírito só clama por sangue, por derramamento de sangue. Por isso nós temos que redimir a terra, amém? Gemidos do homem nascido de novo. Quantos são nascidos de novo? A futura redenção do nosso corpo, esse é o nosso anseio. Aguardamos a redenção do nosso corpo porque é pela fé, e é na esperança que fomos salvos. Aguardamos então a adoção de filhos. Nós temos saudade do lar eterno, né? Como é que alguém pode ter saudade de um lugar que nunca foi? Quantos têm saudade do céu? Pastor, mas eu não quero ir para lá agora não. Eu não tenho problema com a morte. Não tenho problema. A morte para mim... Pastor, todo mundo tem medo de morrer. É um problema que eu não tenho. É com a morte. Porque a morte ela só faz nos aproximar do Senhor, amém? Pastor, mas eu quero viver bastante tempo. Eu também. Por quê? Porque é uma promessa. Saciá-lo-ei com longevidade. Eu não abro mão da promessa, diga aí. Se Jesus não voltar, queridos, eu aqui, ó. Se Jesus não voltar até os meus 100 anos, eu ainda estou aqui. E fazendo guerra espiritual. Nem que seja com o intercessor segurando do lado e outro do outro. Mas que eu estou. Porque a promessa de Deus é muitos dias de vida, amém? A morte prematura é para o ímpio. Provérbios 10, 27. O Senhor acrescenta os dias do justo,
mas os ímpios são removidos antes do tempo. Então o ímpio, vereis outra vez a recompensa dos ímpios, mas você é filho de Deus. Tem uma promessa sobre a sua vida. Você vai ver os seus netos. Eu falo sempre para minhas filhas, né? Eu falo, olha, quando eu estiver bem velhinho, né? Se Jesus não voltar, antes de eu ir para a glória, ser promovido, eu quero fazer igual Jacó, passar um por um, aquela fileira de netos, e abençoar um por um. Não é? Por quê? Porque é uma promessa de Deus para nós, amém? E eu não abro mão das promessas de Deus, de nenhuma. É meu, eu quero. Amém? A busca de uma intimidade maior com Deus, interrompida e limitada pela nossa condição de ser humano, não é verdade? Nós nunca conseguimos ter uma comunhão 100% com Deus por causa da alma e da carninha, né? A carninha e a alma é triste. A gente falou muito sobre a alma ontem à tarde, né? A alma é terrível. Por isso, quando ela se querer se manifestar, você fala, vá para o seu lugar. Cala-te em nome de Jesus, né? Cala-te minha alma. Porque a alma é um inimigo terrível. Pior que o cão. Porque o sujeito do garfo, né? Se a gente tiver em santidade, o lugar dele é só aqui, ó. Mas a alma, irmãos, né? É como se tivesse dois pitbull dentro de você. O espírito e a alma. O que você alimentar mais é o que vai ganhar. Então alimenta o espírito, também? Diga para o seu irmão, irmão, alimenta o espírito. O inconformismo pelo pecado, pela perversão do mundo em que fomos inseridos. Gememos e esperamos o estado final da nossa salvação. Gememos porque desejamos ardentemente entrar na verdadeira liberdade, a plena posse da adoção, ser revestido do corpo glorioso, com todas as faculdades em pleno funcionamento. Hoje temos uma pequeníssima porcentagem. O corpo que não conhece o pecado, a corrupção e a morte, é esse corpo que você vai receber, um corpo como o de Jesus, amém? E em especial o versículo 2, né, de 2 Coríntios, que fala, e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, amém? Quando Deus quis vir à terra, Ele tabernaculou em um corpo. Qual foi o corpo? Jesus. E hoje Deus continua tabernaculando, só que em meu corpo. E no seu também. Diga, no meu também, pastor. Amém? Nós somos o tabernáculo do Senhor, amém? O Messias não foi embora, Ele está aqui. Amém? E Ele caminha dentro de nós. Por isso, nós somos o tabernáculo do Senhor. Mas há um anseio em nossos corações de vê-lo como Ele é. Né? Quantos têm vontade de ver Jesus? Aleluia. Se eu chegar no céu e Jesus não estiver lá, eu não quero ficar lá. Que meu negócio não é com o céu, é com Jesus. Rua de ouro, mar de cristal, pode ficar tudo lá. Não estou nem interessado com isso. O meu negócio é com Jesus, amém? Eu já estou programando até minha agenda no céu. Verdade. Com o José eu vou conversar uns 400 mil anos. Rapaz, tu era camarada sonhador, hein? Tem alguns camaradas que eu quero ver no céu, Enoque. Falar, Senhor, onde é que está Enoque aqui? Eu quero bater um papo com ele. Pastor, isso é loucura, é. Se você não quiser participar, é problema seu. Amém? Mas eu vou para o céu. Eu quero estar com o Senhor. Amém? E Jesus é o anseio da minha alma. E ver Jesus, irmãos, é um privilégio. Que só você que é filho de Deus tem. Amém? Deus deu esse privilégio para você. O Senhor falou, o pão é para os filhos. Que pão que ele estava falando? O pão da presença. Que era o pão que tinha lá na entrada do tabernáculo. Tinha os pães lá da propiciação, o pão da presença. Ele disse, o pão é para os... Diga para o seu irmão, irmão, o pão da presença é para você. Amém? O pão da presença é para nós. E não abra mão disso não. Glória a Jesus. Gememos pelo mundo, gememos pela igreja, gememos pelos nossos queridos, né? Gememos para que Deus restaure o mundo, para que Deus gere na igreja o caráter dele e para que Deus salve os nossos queridos, né? Quantos estão orando pela sua família? A sua família é de Jesus, eu abençoo sua família nessa manhã. Amém? Você será um luzeiro dentro da sua casa e eles irão ser guiados a Deus através da sua vida. Amém? Dores de parto, esse é um nível bem elevado da intercessão, né? A Bíblia diz que Paulo gemeu pelos Gálatas, sentiu dores de parto para ver Jesus sendo formado neles, para dar a luz a uma igreja e para santificar a igreja, foi com dores de parto.
Quantos tem algum discípulo aqui que te dá problema? Não levante a mão porque o discípulo pode estar aqui e ver. E aí tem alguns discípulos que tem uma síndrome, né, de inferioridade e fala, é eu. Às vezes a gente quer mudar o nosso discípulo, né? A gente quer que ele viva o que a gente vive, mas ele não está ainda gerado. No espírito dele, o Senhor não tem tanta liberdade quanto tem no nosso. Então você tem que fazer igual Paulo, tem que gerá-lo. Através de quê? Dores de parto. O que a oração não resolver, queridos, desista, nada resolve. Então, você tem um discípulo, né, que dá problema. Eu tinha um discípulo assim. Foi o meu Geazi, mas Deus transformou ele em Eliseu. Me decepcionava, orgulhoso. E eu tinha um costume de fazer algo que Deus tem que nos dar ousadia para fazer. Toda vez que ele fazia uma coisa errada, eu falava, você viu quantas vezes eu fazendo isso? Ah, você está aprendendo a estar comendo em outro pasto, né? Porque eu não faço isso. Me imite, como eu imito o Senhor. Não faça isso não. Ele ficava com vergonha. E foi preso. E um monte de gente falava, rapaz, como é que você consegue andar com aquele cara? Eu falei, eu não estou andando com ele, ele que está andando comigo. Amém? Ela, fulano, você está andando com fulano? Não, é ele que está andando comigo. Se eu andar com ele, eu vou ficar igual a ele. Mas como ele vai andar comigo, ele vai ficar igual eu. Amém? E eu falei assim, olha, ele está sendo gerado ainda. Tem que ter paciência com ele. Ah, mas sua paciência é demais. Eu falei, não, é Deus que dá. Tem hora que dá vontade de pegar ele e dar uma surra física. Mas eu oro, né? E hoje ele é uma bênção, é um profeta do Senhor. Deus o levantou como referência. Mas foi preso. As entranhas aqui sabem o que foi sentido, né? Mas eu não descartei. E às vezes a gente tem a mania de descartar os nossos discípulos, né? Desistir. Jesus não desistiu de você, por que você vai desistir dos outros? Desista de alguém quando Jesus desistir de você. Então, como ele não vai desistir, ande uma milha a mais. Amém? Talvez é nessa milha que Deus vai mudar. E às vezes a gente para antes da hora. Então, as dores de parto têm essa capacidade de gerar, queridos. De trazer à existência o que está no espiritual. Você é o que você é hoje porque alguém orou por você. Todos que estão aqui são consequência de oração. Amém? Um dia alguém orou por você, eu não sei quem foi, mas alguém orou. E você está aqui hoje. Então nós temos que repetir esse processo. Amém? Continuar orando pelos nossos discípulos. E às vezes a gente vai alcançar esse nível de dores de parto. E nós estaremos gerando, né? Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Para santificar a igreja, houve dores de parto. Amém? 2 Coríntios 12, versículo 4. Você pode abrir aí essa referência. 2 Coríntios 12, versículo 4. Paulo foi um homem, irmãos, profundo na intercessão. Paulo era um homem profundo em intercessão. Estou lendo, eu tenho o costume de ler algumas epístolas uma semana inteira, então eu escolho Gálatas, né? Então eu leio aquela semana só Gálatas. Todos os dias vou mergulhando. Aí na outra semana eu mudo, Filipenses. Fora o Velho Testamento, né? Aí eu leio só Filipenses aquela semana. Aí essa semana eu comecei a ler, semana que passou, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Eu encontrei mais de 5 vezes Paulo falando, eu combato por vós em oração. Paulo era um homem de guerra espiritual. Paulo sabia que essas questões não se resolvem na força da língua, nem do braço. As questões se resolvem por meio da oração. E em Colossenses, se você for ler, você vai encontrar várias vezes ele falando, eu tenho combatido por vós em oração. Eu tenho orado constantemente por vós. Porque Paulo sabia o segredo da oração. E aqui em 2 Coríntios 12, 4, né? Não, eu acho que eu estou errado aqui, né? Deixa eu ver se a referência é essa mesmo. Em 2 Coríntios 12, 4, né? Ele fala sobre foi arrebatado, só que não é isso que eu quero ver, não. Deixa eu ver se é 1 aos Coríntios. Gálatas 4, 19 ele fala também, né?
pastores estão me ajudando aqui, né? Por isso que é bom a gente não saber tudo. Nem? Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Amém? Achei. Versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Amém? Como é que você zela das pessoas? Com que zelo? Às vezes a gente zela com zelo humano, né? Ele fala, estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então Paulo tinha essa preocupação, a preocupação de apresentar a igreja como uma virgem pura. E ele sabia que essa não era uma tarefa dele, era um zelo que Deus tinha colocado no coração dele. Amém? E esse é o zelo que Deus tem colocado em nós como igreja do Senhor, como filhos do Senhor. Amém? Passe para a página 24. Como orar, né? Como orar dentro dessas questões, né? Esse é um nível que o Espírito Santo te leva. Orar sem palavras, orar com gemidos, orar em angústia, não importa, ore, ore, ore. Né? Aí tem gema, 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 sem palavras, com palavras, em línguas, sem línguas. Esse nível de intercessão você só alcança quando você ora. Amém? E que Deus aumente o seu desejo de orar a partir de hoje. Amém? Elias teve dores de parto, foi quando ele orou para chover. Ele estava gerando na intercessão o que havia sido prometido. Elias vai lá e ora e volta, até que seja gerado, amém? Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Onde é que ele estava ouvindo isso, que Acabe não estava ouvindo? Na onde? No Espírito, amém? Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvando para a terra, meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então Elias disse, volta, e assim fez por 7. Quantas vezes a gente desiste, né? Elias liberou uma palavra profética. E agora Deus tinha que cumprir. E ele convence Deus de cumprir. A prova é que ele começa a gerar isso. E tem um detalhe importante nesse versículo aí, que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Quando você começar a orar, Deus vai fazer isso. Quando Elias fala com Acabe, Acabe sai na frente deles. Sim ou não? Uma biga, uma carruagem de um cavalo de um rei naquela época, tinha no mínimo 6 cavalos de puro sangue. De um rei. Acabe era um rei. E ele sai. Só que quando o moço volta e fala para ele assim, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é que Elias faz? Ele desce para falar com Acabe. Vamos dizer que já tinha aí 10 horas, 5 horas que Acabe tinha saído, sim? Imagine uma biga com 6 cavalos puro sangue correndo. Daqui a pouco, quando Acabe olha para o lado, quem está do lado dele? Quem? Elias falou, ó, está vindo a chuva aí. A mão do Senhor veio sobre Elias. Eu quero dizer para você, o inimigo, ele pode até ter saído na frente, mas a mão do Senhor vem sobre você, e é você que vai chegar primeiro, debaixo da unção do Senhor. Você tem pés velozes como os da corça, amém? Quando a Bíblia diz que Deus vai nos dar pés velozes, é porque a gente tem que correr além do tempo. Nós, seres espirituais, filhos de Deus, estamos fora do cronograma chamado relógio. Porque você corre no tempo de Deus, e Deus faz na sua vida em um dia o que o diabo tenta destruir em um mês, Deus restaura em um dia, Deus faz em um dia, Deus muda em um dia, porque você está fora do relógio, você está no relógio de Deus, o relógio de Deus não tem ponteiro, Ele coloca você para correr dentro do tempo dEle. Ah, mas fulano já tem mais experiência que eu nessa área. Se Deus vier sobre você, você supera Ele. Ah, mas eu não estou preparado. A preparação do Senhor pode vir agora, nesse exato momento em que estou falando. Então, às vezes a gente fala assim, eu me sinto incapacitado. Você está dentro da unção do Senhor e Ele te dá pés ligeiros.
E você consegue correr muito mais que os carros do inimigo. Pode ter os carros mais aparelhados, a tecnologia mais evoluída, mas quando a mão do Senhor vem sobre nós, a gente chega primeiro. Amém? Não é quem sai na frente, é quem está debaixo do governo de Deus. E diga, eu estou debaixo do governo de Deus, e eu vou chegar primeiro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos debaixo da mão do Senhor. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos... É chegado o tempo de Deus, amém? As dores de Jesus no Getsemane, Jesus gera a igreja. A agonia de Jesus foi poder mais profunda no Getsemane. Ali ele não estava só com medo da cruz, nem da separação. Ele estava gerando, amém? Dores de intercessor, exemplos atuais, né? Aqui tem alguns exemplos que aconteceram em nossa geração. Em Atlanta, né, um grupo, isso aqui foi nas Olimpíadas, um grupo de jocumeiros estava orando por iranianos. Lembra que eu falei isso para vocês já, né? Um rapaz começou a ter dores de parto, e as meninas estavam intercedendo juntamente com ele e assistindo. De fato, um grupo de iranianos se converteu, e logo depois esse rapaz foi enviado para o Irã, onde ele exerce ministério hoje. A intercessão no Ministério Ágape e Reconciliação, que é onde a doutora Neuza tem a sua sede. Em cada fim de semana no seminário temos um momento em que pedimos perdão pelos pecados do corpo de Cristo. Isso é feito todos os dias e todas as semanas, né? Tem um grupo que é encarregado só de fazer isso, da Igreja de Jesus. Não raramente vemos pessoas quebrantando-se, tendo dores intensas de parto pela situação da igreja. O exemplo da santa convocação. Quantos conheceram o apóstolo Davi? Estava contando ontem para a Luci, para o pastor Joás, o que Deus fez no ministério do apóstolo Davi. Existe uma mulher de Deus, que é a líder do nosso ministério, ela vai estar vindo à conquista, o pastor Edilson vai estar trazendo ela aqui, a profeta Débora Nicolau. Essa mulher é uma intercessora de Deus, e quando ela conheceu o apóstolo Davi, ele ainda era Mauro, né? E ela falou, olha, o Senhor mandou eu adotar você, e a partir de hoje eu vou interceder pelo seu ministério. Na época, queridos, ele não era tão conhecido como hoje, e ela começou a gerar dentro dela o ministério. A primeira santa convocação foi feita no ginásio do Pacaembu, e eles estavam envolvidos naquilo, e Deus já tinha chamado ele para o ministério apostólico como consequência desse nível de intercessão, mas Deus queria entregar algo novo na mão dele, e lá na intercessão eles começaram a gerar, e mandaram chamar ele, chama lá o apóstolo. Ele veio, e ela pegou e falou, olha, Deus está entregando nas suas mãos o manto da adoração no Brasil. Você será levantado como um apóstolo referência nesse ministério. E o que está acontecendo hoje é consequência de dores de parto de intercessores. Amém? Então tem muitos ministérios a serem gerados nessa igreja. Tem muita coisa a ser gerada nessa cidade. E Deus vai gerar através de você. Amém? Diga, Deus vai gerar através de mim. Para concluir, né, os gemidos do Espírito Santo. O Espírito nos assiste e nos ajuda nas nossas fraquezas, nas fraquezas do homem. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Amém? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Quando o Espírito intercede através de nós, Ele nunca intercede segundo aquilo que a gente quer, mas segundo aquilo que está no coração de Deus. Amém? Por isso, quando você for orar por mim, né? Quando você for orar pelo seu irmão, você vai dizer, Senhor, qual é a intenção do teu Espírito a respeito daquele irmão? Qual é a tua vontade para a vida dele? Porque talvez ele te pediu para você orar, e você vai orar uma coisa que não é a vontade de Deus, você vai estar perdendo tempo, né? Isso se chama koinonia com o Espírito. Então comece a pedir, Senhor, qual é a tua intenção para o pastor Valdomiro? Para que o Senhor o chamou? O que é que o Senhor tem na vida dele? E você vai orar segundo a vontade do Espírito. Amém? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Espírito vai revelar para você. Todas as vezes que eu oro hoje por uma igreja, que eu oro por um ministério, que eu oro por uma pessoa, eu oro assim. Senhor, eu não conheço, se eu conhecer eu não sei qual é a tua vontade para a vida dele, mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, qual é a tua intenção para a vida dessa pessoa? E Deus traz ao nosso conhecimento. Por quê? Porque o Espírito, queridos, ele já tem um plano traçado para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Existe um tempo de Deus para se cumprir todas as coisas na sua vida. E o Espírito Santo já preparou tudo. E isso precisa ser gerado. Amém? Então fala assim para o irmão do lado, irmão, intercede
Interceda por mim aí, que eu estou precisando, hein? Interceda aí. Amém? Tem irmão que fala assim, eu não sei qual é o meu dom. Peça ao Espírito Santo que ele vai te falar. Tem outro que fala assim, eu acho que eu não tenho nenhum dom. Não existe inúteis na casa de Deus. Não, pastor, eu sou apenas um membro de banco. Membro de banco que eu conheço é parafuso, prego. Você é membro do corpo de Cristo, também. E não tem partes mortas no corpo de Cristo. Todas as células estão em pleno funcionamento, também. E se você está no corpo, então tem alguma coisa para você fazer. Mas o que é, pastor? Eu não sei. Mas o Espírito sabe. E se ele sabe, ele pode me contar. E eu te garanto, se ele me contar, eu falo para você. Mas é melhor que ele conte para você, tá bem? Ô pastor, e como é que isso acontece? Já vai começar a acontecer aqui no culto. Você não vai sair daqui sem essa revelação. Você vai, antes de sair por aquela porta, precisa falar assim, eu quero usar você nessa área. Mas nessa, eu não tenho condições. E para que queria saber? Não é verdade? Eu também não tenho condições de estar aqui. Mas é Ele que nos capacita, hein? É Ele que capacita. É Ele que dá para você os talentos e os dons. E Deus não deixou você. Na hora de distribuir os dons, com certeza Ele lembrou de você. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus tem uma mira boa. Diga assim, me acerta, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A nossa fraqueza é que não sabemos como orar. Se existe uma área onde não existe ninguém que é expert, é na oração. E outra coisa, vou falar algo aqui que vai escandalizar muita gente. Eu falo ou não falo? Vocês são curiosos, hein? Ah, quer saber, irmão falou. Hoje em dia, para pregar, não precisa ter muita coisa. Porque a igreja caiu num engano muito grande. A igreja hoje confunde dom de oratória e eloquência com unção. Então, tem muita gente que prega muito, mas o casamento está desarrumado, a família está desestruturada. Então, hoje em dia tem cursos que ensinam você a fazer oratória para pregar, em seminários teológicos. Como se comportar em cima de um púlpito. Então, para orar hoje, o requisito, para se pregar hoje, o requisito não é nem tanto que basta falar bem e gritar muito. Vocês não perceberam que eu não sou muito de gritar, né? Só quando a unção vem. Meu negócio é mais sossegado. Tem uns que gritam e Deus faz muito barulho e tem muita unção. Tem uns que fazem muito barulho, mas são só barulho. Por quê? Para que eu possa chegar aqui e impressionar vocês com palavras. E a minha vida não ser aquilo que eu estou pregando. Mas para orar, queridos, não tem máscara. Ninguém chega diante de Deus e fala, eu sou um homem de oração, Senhor. O Senhor sabe, Deus fala, toma vergonha, você ora 1 minuto por dia. Então o único requisito para ser um homem de oração, uma pessoa de oração, tem que ser espiritual. Porque se não for espiritual, não ora. Porque a oração não está no ângulo da carne. Tem que falar, eu não estou sentindo vontade de orar hoje. Claro, a carne não vai sentir vontade de orar mesmo. Eu oro quando eu estou com vontade e quando eu não estou. E quando eu não estou, eu oro mais do que quando eu estou. Porque tem que colocar a alma no lugar. Amém? Então, às vezes a gente acha que não, para orar só tem um requisito. Tem que ser espiritual, tem que ter sede de oração. E que Deus gere essa sede no seu coração. Amém? Sede de estar com Ele no ônibus, na loja, no trabalho, no banco, na sua casa. Sede de estar falando com Deus. Você tem que falar, Senhor, eu quero andar pelas ruas e eu quero te perceber. Eu quero entrar nos lugares e eu quero que o Senhor entre comigo. Eu quero sair dos lugares e eu quero que a tua presença me acompanhe por onde eu passar. Amém? Esse é o relacionamento que Deus quer com você. Não temos um quadro completo da situação, não é verdade? Por isso o Espírito tem que ser nosso auxiliador. Não conhecemos a mente de Deus. O único que conhece a mente de Deus é quem?
O Espírito Santo, a Bíblia diz, 1 Coríntios 2, que ele penetra as profundezas. Eu não sei o que você sente quando você ouve essa palavra naquele versículo, mas eu sinto uma vontade de conhecer essas profundezas. As profundezas da mente de Deus. A gente conhece tanta coisa de Deus, não é verdade? Mas tem coisas que olhos ainda não viram, que ouvidos ainda não ouviram, e que Deus vai revelar para você. Tem revelações na Bíblia, irmão, que Deus nunca vai mostrar para mim, mas vai mostrar para você. Textos que eu já li, que eu já preguei, mas que não vi, mas que você vai ler e Deus vai mostrar. Porque eles são separados especificamente. E Deus diz para você, tenha bom ânimo e medita na minha palavra. Amém? De dia e de noite. A gente fala assim, eu não consigo meditar na palavra. Quantos aqui sabem se preocupar? Quantos aqui já ficaram preocupados com algum problema? Então você sabe meditar. Porque a preocupação é a meditação dentro de um problema. Meu filho está doente, ai meu filho está doente, meu filho está doente, meu filho está doente, ai meu filho está doente, ai. Ixi, eu não paguei ainda o telefone, misericórdia, está meditando. Arranca as preocupações e bota a palavra, Porque eu vivo por fé e não por vista. Aí sai no meio da rua, eu vivo por fé e não por vista. Eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Senhor, e agora foi reformado esse versículo, você sabe, né? Eu posso todas as coisas. Descobriram que no contexto original não é assim que está escrito. Que esse é um contexto humanista. Eu posso todas as coisas. No original está escrito, aquele que me fortalece pode todas as coisas. Amém? Aquele que me pode todas as coisas. E aí começa a meditar na palavra. Senhor, tal. De dia e de noite. Não conhecemos o futuro. Sim ou não? Uma limitação, né? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Pode ter até uma programação na mente, sim ou não? Os planos são do coração, mas a resposta vem de quem? Tiago fala, vocês não podem dizer, eu vou fazer isso amanhã, porque vocês não sabem nem se vai estar vivo amanhã. Por isso que o dia de Deus falar com você não vai ser nem amanhã nem ontem. O dia de Deus falar com você é hoje. Por isso a palavra diz, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não, o dia de Deus falar com você é hoje, e Ele está falando com você agora. Amém? O que vai acontecer amanhã é consequência do que você ouviu hoje de Deus. Se você responder dizendo, eis-me aqui, amém. Se não acreditar, não colhe o que Deus falou. Amém? Que o Senhor nos ajude a orar como convém, para que possamos alcançar nossa cidade e conseguir dizer, Baruch Rabá, Bishena Adonai, e que venha o teu reino, ó Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Amém? E o lema, santidade e poder. Amém? Vamos orar agora. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Existe um peso no coração de Deus por essa cidade muito grande. E eu creio que aqui nessa manhã existem pessoas na qual existem pessoas aqui nesse lugar que Deus vai colocar no seu coração um peso pela essa cidade. Olha, não é brincadeira o que eu vou falar agora, é sério. Você vai acordar às madrugadas ouvindo Deus te chamar para orar. Eu não sei o seu nome, mas você vai ouvir Luci, e você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, e vai orar. Você vai andar pelas ruas, você vai ouvir a voz de Deus chamar o seu nome. Eu creio nisso, e isso vai acontecer na sua vida. Você vai estar em lugares onde você não vai imaginar, e você vai ouvir Deus falar, fulano. E isso vai ser tão real que você vai sentir dentro do seu coração que é Deus. Existe um clamor no coração de Deus pela igreja, e existe um clamor de Deus pelo Brasil. E que Deus coloque no seu coração o que está no coração dele. Amém? Antônio vai soltar uma canção agora que eu vejo como um clamor do coração de Deus. E eu queria que Deus colocasse no seu coração o que está no coração dele, porque ele está gerando uma noiva santa. Uma noiva não mais controlada por homens, mas uma noiva dirigida pelo Espírito,
Coloque a sua mão no seu coração e deixe Deus ministrar você nessa manhã. Suja de usar.